Vamos lá, eu tava lembrando, e também dando uma futricada no Instagram, e lembrando do quanto que tem uma galera que se inspira em mim, e que tem a galera que se inspira até demais. Gente pegando meus bonecos e literalmente passando por cima já não é novidade pra mim, isso já me acontece há um bom tempo. Eu não vejo isso acontecer com personagens mais atuais como a Lara, como o Johnny ou até o Max, por exemplo. Agora, se eu te falar o tanto de gente que veio fazer um boneco do casaco escuro, um cabelo castanho espetado, olho azul e botando um cachecol, não tá na conta. O design básico do Luiz não é a coisa mais original do mundo, mas meu Deus do céu, o tanto de nego que faz ainda a mesma base, literalmente o Luiz só que com outra parada, não tendo originalidade, é gigante. Isso até hoje. Sem contar que a maioria dessas cópias na cara dura também colocava que o Lane machucou ela, zona bochecha ou coisa assim do tipo. Ou então de outros personagens de galera colocando que eles tiveram arranhões só por causa que eu coloquei essa história no próprio Luiz. Outra coisa também como as nuvenzinhas, né, de balões de Avatar, mas isso eu não reclamo, na verdade, eu acho isso bem legal eu ter espalhado isso, porque isso vai fazer a galera ter uns avatares mais vivos, tá ligado? Isso é uma coisinha até bonitinha que eu vejo a galera sendo influenciada e colocando, porque é bacaninha, isso eu gosto de ver. Agora, tipo, por exemplo, que eu bati um papo com um amigo meu, Noi, recentemente, sobre, por exemplo, em RPGs passados, os caras literalmente copiavam o Leviathan, colocava upper pra direita e tudo mais. Pra você ter uma ideia, ele comentou que ele nem precisou lutar comigo, por causa que o tanto que o povo não tinha originalidade e literalmente batalhava que nem eu e fazia base igual ao meu, ele não precisava batalhar comigo, porque ele só de batalhar com essas outras cópias, ele sabia como batalhar comigo. E sinceramente, saber que eu tô sendo inspiração, entre muitas aspas, pra um bando de moleque sem criatividade que não quer inovar é decepcionante. Decepcionante, decepcionante. E olha que depois que eu até meti essa originalidade a mais no Leviathan, de agora transformar ele numa espécie de Cobra Zona Megazord e outras paradas assim, expandindo um pouco mais o conceito da palavra Leviathan e não se prendendo ao conceito de ser, uma baleiona ou então uma serpente zona de água, aí depois veio a galera também tendo um pouquinho mais de originalidade, pensando mais nos seus conceitos dos avatares. Claro que isso não evitou totalmente cópias, né, mas ainda assim a galera tava pensando mais a fundo nos próprios avatares e tendo mais originalidade. Mas agora essa parada se renovou de novo e agora já tô vendo que tem cópias do Raijin por aí. Tem algumas que eu vi que estão tendo sim sua originalidade, mudando bastante aspectos e nem chegando a aparecer mais o Raijin. Mas tem outras que eu já vi, literalmente Raijin, só que com um pouco mais de pelo aqui ou ali, ou então outras paradas. E também chegando a nem mudar a cor do próprio bicho, deixando ele azul mesmo. E pra isso eu tô trazendo esse vídeo, que esse sim é o vídeo falando das monstruosidades. Esse aqui eu vou falar dos avatares, vou mostrar a construção do esqueleto deles. E aqui eu vou tentar dar uma ajudada pra galera que quer fazer uns bichos que nem o próprio Raijin ou até outros bichos diferentes do Raijin. Mas se você for um daqueles que ou é Kid ou então é qualquer cara que tenta me copiar na cara dura mesmo e não liga, escuta aqui, parceiro. Quem você tá prejudicando fazendo isso não é eu, é você mesmo. Você não está tendo sua originalidade, não está buscando as suas próprias inspirações, está literalmente apenas tentando copiar e ser a sombra de alguém que você não vai conseguir ser. E eu não digo isso sendo alguém inalcançável, pelo contrário, tem muita gente que é superior a mim nos desenhos. Eu digo isso no fato de que você não vai ser ninguém, além de uma cópia fajuta de alguém que não tá no máximo do desenho ainda. Eu mesmo me reconheço como alguém que ainda precisa melhorar bastante, mas você então, camarada, que só tá tentando me copiar, rapaz, você vai se piorar ainda mais. E pelo visto você não tem tanto amor pelo seu desenho, porque tá querendo me copiar em vez de copiar, sei lá, um Gege Akutami da vida, ou então um Akira Toriyama? Rapaz, você despreza seus desenhos, hein? Dito isso, vamos para o vídeo. Desenhar um monstrão cabuloso e que fique bem da hora realmente não é a tarefa mais fácil de todo mundo não, eu confesso. Entretanto, eu fiz aqui algumas bases de monstros para vocês poderem se basear e poderem fazer os seus próprios. Mas como o próprio nome diz, eles são somente uma base, um esqueleto. Quem vai dar a vida e fazer eles ficarem mais únicos são vocês. Vocês vão poder modificar todas as características fisiológicas desses monstros e criaturas que eu desenhei à vontade, para daí vocês fazerem suas próprias criaturas. Então vamos começar com um esqueleto que vocês já estão bem familiarizados por sinal. Antes de fazerem o desenho em si, eu recomendo que vocês façam uma desconstrução e desenhem formas geométricas, esferas, cilindros, cubos e cones, ali do lado da folha.
porque isso vai ajudar vocês na desconstrução da estrutura da criatura como um todo. Também é possível utilizar esse princípio de desconstrução, ou princípio de caixas, como alguns gostam de chamar, para poder fazer seres humanos também. Mas é melhor também aplicar, pelo menos para mim, e eu espero que para vocês também, aplicar eles para fazer os monstros, sejam eles quadrúpedes, sejam bípedes, dragões, um cervo, um elefante, qualquer que seja a coisa. Nesse caso, eu vou estar utilizando um esqueleto de base do nosso lobão Zinogre, que também foi o que eu utilizei de base para fazer o próprio Raijin. O esqueleto do Zinogre pertence à classificação das serpes de presa, que seriam animais baseados em mamíferos, porém utilizando características mais dracônicas, tendo escamas, chifres e outras paradas. Também vale ressaltar que as serpes de presa são monstros que têm um porte médio, ou seja, vão de pelo menos 17 a 22 metros. Isso que eu digo da questão da ponta da cauda até a cabeça, né? Alongando, porque se for em questão de altura vai de pelo menos umas 6 até umas 8 de altura, dependendo do monstro. Depois de ter concluído o esqueleto, eu decidi colocar algumas características diferentes, né? Pra dar aquela diferenciada. Dessa vez eu decidi fazer uma criatura que tem uns chifres maiores, colocar algumas outras paradas nele que tivessem mais relevo, mais espinhos e tudo mais, para destacar ele e mostrar que o esqueleto, mesmo sendo o mesmo esqueleto que eu fiz pro Raijin, sendo o esqueleto do Zinogre, dá para fazer coisas diferentes. Adicionar paradas diferentes já vai deixar ele mais único. Eu não coloquei cabelo nele, ou seja, isso daí já também diferenciou bastante coisa dele. As garras dele, em vez de serem já nos dedos, elas são como unhas. Lá da boca pra barriga, a parte do peitoral dele e tal, parece que são placas protetoras em vez de só uma pele ali padrão, que nem foi no Raijin. Aí ele também, a boca dele não se divide, assim como a do próprio Raijin, já deixando ainda mais diferentinho. São pequenos aspectos que você vai mudando aqui e ali, que já deixa diferente. Então você vai para a questão das cores e aí que sim vai ficar mais diferente ainda e mais único. No próprio Monster Hunter tem vários bichos que reutilizam esqueletos próprios, como por exemplo as serpes aladas, que tem muito bicho parecido, mas que ainda assim tem suas individualidades, como o próprio Rathalos, o Astalos, os Cerejos, que tem literalmente o mesmo esqueleto, mas um é um dragãozão de fogo, o outro é um dragão cheio das escamas que ele dispara, e o outro é um dragão insetão de raios verde, tendo cada um sua individualidade, mesmo tendo o mesmo esqueleto, mas ainda assim de aparência totalmente e completamente diferente. Ou seja, tem sim um padrão para cada espécie, tem um ou dois padrões, porque às vezes tem mais de um esqueleto, dependendo do bicho, e tem vezes que tem bichos que não seguem o esqueleto padrão da própria espécie que ele recebe, mas ainda assim é uma basezinha que dá para seguir ou não seguir, vai depender de você. Tanto que, como eu falei, eu estou colocando base em Monster Hunter e God Eater, nesses avatares e tudo mais, em outras paradas, mas só que a princípio em Monster Hunter, porque eu quis. Eu não precisava me prender a isso, mas eu quis, para deixar fazendo essa estética de caçadores e monstros. Eu adorei, foi um negócio que eu queria bastante. Como eu comentei, eu coloquei já desde Burst, mas eu queria algo bem mais aprofundado, então pra X eu quis fazer essa parada e eu simplesmente adorei. E depois de terminando pintando em questão seus chifres e garras, nós temos a finalização do nosso primeiro esqueleto. O esqueleto de uma serpe de presa. Mas agora, vamos pro próximo. Muito bem, agora vamos para algo mais alado. A gente vai desenhar agora um passaralho, um passarinho, um passarão gigante pescoçudo. E que no caso de Monster Hunter teria a classificação de ser pássaros. Que seriam praticamente pássaros, só que com uma estatura bem grandinha, de certo modo. Entretanto, tem alguns ser pássaros que são meio que uns Velociraptors da vida, tipo o Coloyaco. Porém, eu vou estar me priorizando em ser pássaros que realmente sejam pássaros, tipo um Moltres aí de Pokémon da vida. E nesse caso, eu me baseei nesse camarada aqui, o Forocururu. Sim, é um nome bem exótico, para um bicho com uma aparência bem exótica também. Um porte de um Bird Wyvern pode ir de menor do que uma serpe de presa até maior do que ela, dependendo. E o Forocururu, por exemplo, é um dos que até supera um porte de serpe de presa, chegando lá para os seus 25 de comprimento, ou então da envergadura desse bicho, chegando lá para uns 35, né? Envergadura de asa.
Agora, de altura, talvez dependendo, não superando tanto. Mas nesse caso aqui vai ser um pássarozão gigante, cara. Você não tá ligado? Esse bicho é muito grande mesmo. Os Bird Wyverns têm algumas características de répteis, como por exemplo ter dentes no seu bico, as patas parecerem mais patas de lagartos também, a sua cauda não ser composta totalmente de penas, mas sim ter uma cauda de réptil ali no meio e ter a penugem, ou seja, eles misturam, é como se fossem realmente os dinossauros reais, tá ligado? Que antigamente os dinossauros tinham penas. Mas nesse caso aqui eu decidi fazer um pássaro mesmo, não necessariamente tendo as características de répteis igual os Bird Wyvern de Monster Hunter. Nesse pássaro aqui eu quis fazer um passarinho mesmo, bem humilde. Aí colocando umas detalhes a mais, né? Um segmento de penas alongadas ali em cima do olho para fazer um charme. As garras dele, das patas, em vez de ter ou só 3 ou só 4, vou botar 5 garras de uma vez. Eu achei que seria interessante fazer, né? Assim. Aí, o bico dele ser bem curvado, as asas dele nessa posição assim específica, porque eu achei que seria interessante. E vale ressaltar que nem todos os Bird Wyverns têm necessariamente um pescoço alongado também, ou então que realmente se parecem pássaros. Por exemplo, tem o Poké que ele parece uma mistura de um pássaro com um camaleão, o bicho feio. Mostrando que realmente não precisa se prender necessariamente muito na categoria de pássaro, e pode ser algumas paradas que se misture com pássaro, né? Então que nem necessariamente precisa ser um bicho que voa. Outra coisa que também recomendo é não fazer nessa mesma posição que eu fiz o pássaro de vocês, que essa posição não é muito boa pra mostrar o pássaro todo em si. É melhor fazer com as asas todas abertas, ou então numa posição meio que fazendo uma voadora, que nem eu mostrei ali nas serpes aladas, os cerégios. Mas tá aí a nossa serpe pássaro. E vamos pro próximo. Muito bem, agora a gente vai fazer um bicho que pertence à classe que muitos vão querer fazer um monstro. Temos aqui a classe dos dragões anciões. Os dragões anciões de Monster Hunter são uma raça curiosa porque, além do fato de que eles são bastante poderosos e duradouros no mundo de Monster Hunter, sendo bichos que duram, como o próprio nome diz, eras, então eles são anciões, são bichos que não necessariamente precisam ter a aparência de um dragãozão. Esses bichos, em sua maioria, têm a aparência de dragão, porém existem bichos como o Kirin, que é um cavalo. Porém, por conta de o seu sangue ser um sangue de dragão, ele é categorizado como dragão ancião. Então, em Monster Hunter, um dragão ancião não é um bicho que seja literalmente um dragão, mas sim um bicho que tenha em suas veias o sangue de dragão correndo e pulsando em seu coração. O esqueleto de dragão que eu quis fazer aqui é um esqueleto base de um dragãozão medieval. Para isso eu utilizei duas coisas. Primeiro, aquele Dransword de Avatar que eu fiz um remaster dele, cabulosão lá. E outro que é o dragão mais temido de Monster Hunter, o Fatalis. Que apesar de ter simplesmente a aparência de um dragão medieval comum, não se engane, esse bicho é literalmente o capeta de Monster Hunter. Eu poderia passar horas aqui falando dos feitos desse maldito dragão, mas eu vou deixar só aí rolando para vocês verem a questão da fisionomia do nosso esqueleto do nosso dragão ancião aí de fundo, para vocês poderem aprender e poderem fazer o de vocês também. A princípio eu não quis me estender muito e não quis fazer um dragão mega elaboradozão. Eu meio que juntei aquele Dransword lá e fiz um dragão meio que próprio também, juntando um pouquinho do Fatalis, mas não é o Dransword, até porque ele não tem os X em volta do corpo, né, e tudo mais. Aí eu quis fazer um pouco diferente, colocar meio que umas escamas ali saltando como se fosse uma rebarba nele, os dentes ali. Aí, fora isso também, a fisionomia dele, ele não é tão gordinho quanto o Dransword, ele é mais shapeado, daí pra dizer. Não é que ele é shapeado, ele é mais normalzinho, ele não tem a barriguinha de chope ali necessariamente, ele é mais chapadinho mesmo. Aí coloquei os espinhos ali dorsais. Fui fazendo a fisionomia dos braços, porque a fisionomia assim para esses braços assim de um dragão, dá pra fazer essas articulações meio que humanas, por assim dizer mesmo, mas não é tão diferente, só tem uma pegada um pouco diferente para as mãos e outras paradas, porque são umas garronas, mas meio que pra fazer uns braços de dragão não é tão diferente de um braço humano. Pode variar bastante sim, dependendo de um dragão for quadrúpede, ou então bípede, ou então ele até, por exemplo, não ter braços e usar as asas como braços, mas isso daí. Como eu comentei também, a desconstrução, eu utilizei
das esferas para fazer as coxas, os cones para fazer a continuação das pernas, vários cilindros para a questão da cauda e pequenos cilindros mais finos para a questão das asas também. Vale ressaltar isso, que eu utilizei não só aqui nesse dragãozão, como também lá na nossa Ser Pássaro. Utilizei de uma das caixas, né, de cubo para poder fazer o focinho, e eu fiz ele meio que mais alongado, né, para fazer o focinho, porque geralmente focinhos de alguns répteis são mais alongados, geralmente, então o do dragão também é. Aí foi e fiz a questão das garras da asa, e aí depois eu também fiz eu coloquei as asas extras, que nem o Dransword mesmo ele tem. O Dransword tem umas 4 asas, e tem 2 pares de asas maiores e 2 pares de asas menores. Eu quis fazer isso nesse dragãozão aqui também, meio que fazendo uma mistura do Fatalis com o próprio Dranswordzão, só que ele não tem os X pelo corpo, como eu comentei. E aí fazendo meio que esse dragão não convencional, ao mesmo tempo que um pouco convencional, é que, como eu falei, tem meio que a fisionomia de um dragão medieval comum, mas misturada com a do Dransword. E deu esse camarada aí, que eu gostei bastante de fazer, e eu espero que esse dragãozão ajude vocês a poder fazer o dragãozão de vocês também. Agora, vamos pro próximo. Agora eu quero adicionar mais ou menos aqui uma categoria junto da outra, que é uma categoria que tem bastante abundância em Monster Hunter, e outra que tá praticamente extinta, que são as categorias Leviatã. Sim, Leviatã é uma categoria em Monster Hunter, e a categoria das Serpes Cobra. As Serpes Cobra, como o próprio nome diz, em Monster Hunter são serpes que têm o corpo alongado, semelhantes ao das cobras comuns do nosso mundo. O único exemplo que nós temos dessa espécie em si é a Najarala, que sim, como vocês podem ver, é uma cobra com braços. E os Leviatãs são serpes que se assemelham bastante às serpes cobra, porém eles têm membros membros dianteiros e traseiros que permitem para eles poderem caminhar em terra, mas principalmente fazer o seu trajeto em água. Como eu disse, os Leviatãs são uma raça que tem bastante abundância em Monster Hunter, e 2 dos melhores, na minha opinião, e dos meus favoritos Leviatãs que tem em Monster Hunter são o Lagiacrus, ou Lagiacrus, e a Mizutsune, que é literalmente uma raposona de bolhas, e o outro é literalmente um monstro do Lago Ness cabuloso, mito pra caramba, com eletricidade. Meu Deus do céu, que bicho maravilhoso. A cargo de curiosidade, eu uso de wallpaper no meu zap essa foto do Lagiacrus, que eu adoro, eu acho ela muito top mesmo. E de fundo no meu celular eu uso, celular padrão, né, eu uso essa arte aqui do Zinogre, que eu muito provavelmente vou usar de base, vou fazer alguma arte com base nessa arte aqui do Zinogre, botando o Raijin no lugar, velho, vai ficar muito foda. Mas enfim, voltando pra Serpe Cobra / Leviatã, a fisionomia desses dois seres é praticamente a mesma. Só que você pode fazer sendo literalmente uma cobrona que não tem braço, nem perna e tudo mais. Ou então para fazer um bichão que tem assim as suas patas e pernas para poder se mover pela terra ou então pela água também junto. Nesse caso eu quis fazer uma cobra padrão mesmo. Só que eu fiz ela de um jeito como se fosse tipo uma moreia. Ou seja, eu fiz essa cobra com a intenção de que ela possa não só utilizar desses espinhos que ela tem, essas escamas que ela deixa ouriçada, que ela deixa mais espetada, né, para ela poder se esfregar no solo e ficar escondida, seja na terra fora d'água, mas também na terra dentro d'água. Meio que como se fosse também pensando na estratégia, né, dessa coisa se ela fosse viva. Enfim, tá aí a nossa cobra / Leviatã, que lembrando, vocês podem sim colocar braços se vocês quiserem nesses bichos. Mas enfim, vamos pro próximo. Olha, eu devo confessar uma coisa pra vocês, eu nunca fui um super desenhista e tô muito longe de ser, quando o assunto é fazer equinos, cavalos e coisas do tipo. Entretanto, dessa vez eu me esforcei para poder fazer um cavalo muito bem feito, que nesse caso foi um unicórnio, mas enfim. Utilizei das caixas para poder fazer toda a composição do corpo dele, utilizei o cilindro para fazer o pescoço, e também das esferas para fazer a cabeça e a parte de cima da questão das patas dele, o ligamento para depois ir para os cones, que aí ligariam para cilindros, que daí ligariam para cubos, que seriam os cascos do nosso cavalinho aqui. A composição de um cavalo é um tanto dificinho, eu tive que dar uma esforçada bem boa para poder fazer um cavalo bonito aqui e tudo mais. Acabou que deu bom, né? Aí eu fiz a questão da cauda dele, que eu fiz assim mesmo, normalzinho, não quis fazer nada muito
esvoaçante, aliás, nada muito espetado, diferente da crina dele, que eu fiz espetado, né, mas enfim. Aí fui trabalhando ali no focinho do nosso cavalinho, aí beleza, meio arredondado e tal. O olho é bem lateral, bem na lateral mesmo da cabeça, o olho no cavalo. Aí foi lá, coloquei o chifre de unicórnio, as orelhas são meio voltadas para trás e tal. Fui trabalhando no abdômen e no peitoral, porque cavalos são animais que eles têm uma musculatura robusta, para poder, né, fazer toda a questão de trotar e poder correr bastante. Eu coloquei também esses pelos nos cascos, porque é de uma espécie de cavalo que eu gosto muito, que é uns cavalos que são usados em área rural, que eles têm tração nessas patas por causa desses pelos que eles têm ali nas patas. Eu acho isso bem da hora. Tipo, eles também são uns cavalos que eles parecem ser maiores até do que cavalos comuns, então eu acho isso bem da hora, é uns cavalos muito da hora, eu acho muito da hora. Que por sinal são monstros que estão em falta em Monster Hunter, não tem um monstro cavalo, e o único que tem não é um cavalo, é um dragão. Porém, se tivesse uns monstros cavalos na franquia, eu suponho que ele seria da classificação que tem outros monstros que eu vou falar mais pra frente, que são as bestas de presa. Que essas sim são mais baseadas ainda nos mamíferos do nosso mundo e não tem características de dragão, seja escamas, seja uma couraça de reptiliano, não. Esses sim são totalmente baseados nos mamíferos da nossa que nós temos aqui, da nossa fauna no mundo real mesmo. Dois exemplos que eu dou de bestas de presa são o Gamoth, que é literalmente um mamutezão cabuloso de gelo. Ele é muito grande, por sinal, é a maior besta de presa que existe no mundo de Monster Hunter, e ele é grandão mesmo. E o Rajang, que se fosse para definir esse bicho em outro nome, seria Super Saiyajin. Não me pergunte o porquê. Vai jogar pra descobrir. E aqui nós terminamos o nosso equino unicórnio. E aqui nós temos a primeira besta de presa desse vídeo. E agora, vamos para os próximos. Dessa vez eu vou fazer 2 de uma vez, sim. Então para isso eu não vou dessa vez colocar as formas ali do lado. Mas ainda assim eu já tenho conhecimento das formas, então eu não vou precisar. Para isso, dessa vez vamos fazer as 2 últimas bestas de presa daqui. A gente fez um equino, e agora nós vamos fazer um canino e um felino. E lembrando que como eu não coloquei características necessariamente de répteis ou seres dracônicos nesses 2 bichos aqui, eles não são categorizados como serpes de presa, e sim bestas de presa, pois eles só têm características dos mamíferos contendo os pelos e nenhuma outra parte reptiliana no corpo. Eu coloquei o gato lá na esquerda e o cachorro eu tô fazendo aqui na direita. Lembrando também que em questão dos felinos, eles geralmente eles ficam nessa posição assim mais para ataque. Geralmente felinos como os gatos domésticos mesmo, ficam com os pelos oriçados, estão sentindo ameaçados ou estressados com alguma coisa. E foi mais ou menos isso que eu me baseei. Já o canino aqui eu me baseei um pouquinho em uma posezinha que eu tava vendo a Duda meio que fazer, meio que em cima do sofá ali, mas também uma pose que os cachorros ficam fazendo até meio que tentando se apoiar em algum lugar, levantando a pata. Outra parada também dos felinos é que a sua cauda é mais alongada e fina, enquanto a dos cachorros ela tem uma pelagem maior e deixa ela com um aspecto bem mais felpuda e volumosa do que é uma cauda de um gato ou de qualquer outro felino que nós temos por aí. Outra parada também que eu coloquei é que os felinos têm a parada da questão de suas garras serem retráteis para suas patas. Já dos cachorros, as suas garras não são retráteis e elas já estão ali nas próprias patinhas deles. Seja um cachorrinho tipo a Duda, né? Um shih tzuzinho, ou então um labrador, um pastor alemão ali da vida. Eu fiz eles bem genericões mesmo, bem básicos, para vocês terem mais ou menos uma ideia de mais ou menos como é que é. Por exemplo, vocês podem aí modificando também a questões tipo das patas serem um pouco mais largas ou então mais finas para uma mobilidade maior. Vocês podem definir também a questão de os pelos ficarem mais oriçados, né, mais levantados, né, do que comumente ficam. Eu mesmo fiz um cachorro que tem uma parada disso, né, que o avatar do bicho é baseado em ele ficar com a pelagem maior para parecer que é maior, mais avantajado a musculatura dele, sendo que ele não é tão avantajado assim, e isso é da hora. Uma outra parada da fisionomia dos caninos pros felinos também é que geralmente os felinos têm... Aliás, eu nunca vi necessariamente, né? Os felinos, eles todos praticamente têm o focinho deles um pouquinho bem mais achatado do que o focinho de um canino, no caso.
Tem canídeos, tipo, tem um Shih Tzu, realmente. Não tem o focinho dele não é tão alongado. Um Pug da vida também não tem um focinho tão alongado. Mas agora, tem bastante cachorro que o focinho deles é mais alongado, tipo um husky siberiano da vida. Ou então um lobo mesmo, padrão, lobão, assim, e tal. Tem um focinho mais alongado que outros, assim. Então é mais uma diferença assim pra se denotar dentre essas duas espécies. E anotar também caso você vá querer priorizar umas diferenças básicas aí pra esses bichos. Não, e caramba, do tanto que eu tô analisando e fazendo essas paradas assim e tal, dando essa complexidade por vídeo, que o personagem já tá pegando mais de 30 minutos quase. Tá parecendo biólogo já, né? Meu Deus do céu, vai virar Animal Planet o canal, né? Mas enfim. Então aqui estão feitos o nosso felino e o nosso canino aqui. Bestas de presa para complementar o nosso unicórnio. E agora vamos para os últimos. Se eu tô tendo base nos monstros de Monster Hunter, eu tinha que trazer essa categoria de monstros aqui. Claramente eu tinha que trazer ela, porque nela se encontram os monstros que são muito baseados em dinossauros. Senhoras e senhores, os Brute Wyverns, ou então, para o português, as Serpes Brutas. As Serpes Brutas, como eu já mencionei, elas são praticamente baseadas nos nossos terópodes saurídeos, os nossos comumente conhecidos como dinossauros, e que, por sinal, tem bastante bicho dessa classificação que tem um esqueleto baseado no Tiranossauro Rex. Tanto que é por isso que eu tô fazendo um Tiranossauro Rexão aí de base. Geralmente a fisionomia de uma serpe bruta vem com as suas patas traseiras mais avantajadas, sendo elas muito fortes, a cauda também podendo ter alguma função específica e a cabeça também sendo bem avantajada para realizar alguns golpes com mordidas. E seus membros dianteiros sendo bem pequenininhos, tipo de Rex mesmo. Só que tem uma exceção à regra, que eu vou falar já já, que utiliza dos membros dianteiros também. Mas eu não só me prendi no T-Rex, meus amigos, eu quis fazer algo a mais. Eu não tô lembrado agora, mas se eu não me engano não tem necessariamente um monstro Triceratops na franquia. Então eu quis fazer esse Triceratops improvisado aí também de esqueleto. Sei lá, vai que tinha alguém que queria fazer um bicho Triceratops por bem, né? Mas enfim. Alguns exemplos de serpes brutas, voltando pra parada do fisionomia do T-Rex. Temos como exemplos o Glavenus, o Brachydios, o Devil Joe, o Andianef e o Barroth. Em específico, o Brachydios, ele é a exceção à regra que eu falei de ter os membros dianteiros poderosos, já que o Brachydios ele usa esses braços dele dianteiros como luvas de boxe. Agora, o que acontece quando ele soca alguém, meu amigo? Ah, isso é segredo. Não temos Brute Wyverns que lembrem muito um Triceratops, mas pelo menos tem uns que meio que lembra uma espécie de estegossauro meio maluco, tipo o Radoban, que é esse bicho aí, que ele fica se utilizando de ossos de outros monstros mortos para poder fazer uma carapaça nele que é pra servir de escudo. E que, por sinal, ele consegue sair rolando que nem o Sonic da vida, com esses ossos. É tipo um spin dash de osso gigante vindo na sua direção. E eu acho melhor não ficar na frente não, que dói, tá? Dói. A fisionomia desse T-Rex que eu tô fazendo, eu meio que me inspirei no Barroth, por causa que eu gosto bastante do design do Barroth, que ele tem aquela coroa ali na cabeça, que é, por sinal, essa coroa é bem resistente e tal, ele dá umas cabeçadas, arrasta lama e terra, umas paradas assim. Aí eu também me inspirei um pouquinho também meio que na Indoraptor e na Indominus Rex de Jurassic Park aí, ó, pra ver onde é que eu não tô só focando numa parada só, eu consigo misturar outras ideias também com o aspecto de Monster Hunter. Eu coloquei também uns espetos aqui e ali e tal, fica um pouquinho diferente. A cauda é simples, não tem nenhuma funcionalidade muito específica, mas dá pra fazer um golpe de chicote ali. Eu gostei. É funcional, funciona. Pra mim funcionou esse T-Rexão aí doido. Pra esse Triceratops da vida, eu decidi fazer ele com a cabeça um pouco diferente. Com um pouco eu quero dizer bastante. Fazendo o bico do Triceratops ficar mais ou menos fundido com o chifre dele, o chifre dele da frente. E colocando meio que como se fossem dois chifres naqueles mais de cima do crânio dele, pra ele parecer um pouco mais tanque do que ele já realmente é. Tanto que até as patas dele em si, né, eu fiz elas um pouco mais largas, pra ele ter uma base maior. E também nas costas dele eu coloquei alguns espinhos extras ali também. Foi meio complicadinho, eu não sabia bem o que fazer de começo, admito e tal, eu não sabia bem como
executar esse Triceratops. Eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho melhor, sei lá. Ficou ok. Eu espero que tenha servido pra alguém querer utilizar de base aí, esse cabeçudinho aí da vida. Eu acho também que eu fiz a cabeça dele meio pequena, porque os Triceratops têm uma cabeça relativamente grande e tal, pra poder meter as chifradas e tudo mais, mas acho que serviu. Mas tá aí, o nosso Tiranossauro e o nosso Triceratops representando a última categoria desse vídeo, as Serpes Brutas. Nossa, eu não achei que esse vídeo ia demorar tanto, mas... demorou um cadinho, hein, minha gente. E olha que ainda falta categorias de monstros de Monster Hunter, tá bom? Ainda tem mais outros bichos. Tanto que tem até uns monstros que são insetos aí da vida. Então eu poderia gerar uma parte 2 desse vídeo? Bom, acho que sim, né? Vai que alguém quer fazer uma aranha, vai que alguém quer fazer um louva-a-Deus, sei lá, cara. E tem alguns monstros assim em Monster Hunter. Ou se pá, eu até faço o vídeo das armas também, por causa que God Eater também tem armas muito cabulosas, além das armas de Monster Hunter, que eu já tô usando muitas de base, então eu vou falar das de God Eater pra vocês. Se bem que tem outros jogos tipo Genshin, que também tem umas paradas que dá pra pegar base, e aí então, nossa, mano, tem muita coisa que vocês podem pegar de base pra poder fazer essas coisas. Mas a princípio eu espero que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas em relação à estrutura e o esqueleto dos monstros, caso vocês queiram fazer monstros desse tipo aqui. Sem contar que assim eu também posso contar um pouquinho mais da lore desse jogo que literalmente tá envelhecendo comigo. Pois é, a franquia Monster Hunter vai fazer 20 anos ano que vem, e eu também. Isso é muito legal. Caso eu queira ver mais das paradas que eu faço, dê uma checada lá no meu Instagram e no meu Twitter. Os nomes deles estão aqui na descrição. Onde no Instagram eu faço bastante coisa e no Twitter eu sou um pouco mais liberal quanto a quesito das artes que eu posto. Também dá uma checada lá no canal do VTuber, porque eu acho que até a data da postagem desse vídeo eu já vou ter postado um vídeo muito legal por lá. No mais é isso, galera. Obrigado por você assistir isso até aqui e até mais!